Vamos trazer o professor Leonardo Trevisan agora para nos ajudar também nessa análise. Professor, bom dia. Bom dia Vivian, bom dia William, bom dia Adriana, bom dia Luísa, bom dia a todos que nos escutam. O senhor trabalhou bastante, assistiu o senhor em outras emissoras, fazendo as suas análises. Sei que o senhor acompanhou tudo de pertinho durante esse final de semana, então vamos conversar hoje, né? Porque horas depois do ataque nos Estados Unidos e de Israel contra diversos pontos do território iraniano, Teherã fechou o Estreito de Hormuz, corredor por onde passam mais de 20% do petróleo mundial. O trecho do Golfo Pérsico entre o Irã e Omã é considerado a rota marítima mais importante para as exportações de óleo e gás natural no mundo. A medida é uma retaliação econômica aos bombardeios de Trump e Netanyahu, que deixaram centenas de mortos. São pelo menos 550 mortos na última atualização que a gente teve. E a gente quer te ouvir, professor, sobre as consequências desse fechamento. Esse é o ponto, né? Vivian, quando nós olhamos para certas situações, de novo, eu insisto, né? É o Bob Woodward que tem razão, camarada lá de Watergate. Cadê os adultos na sala? Onde é que está o adulto na sala? Porque nós estamos lidando com crianças, é o que o professor disse há minutos atrás, né? Nós estamos lidando com pessoas que, de fato, olham para o mundo a partir do que eles querem, a partir do que eles necessitam, como um bebê, né? Então é preciso ter adulto na sala, não está o adulto na sala. E aí, aquilo que as crianças, que a gente olha para a criança e diz, olha, tá vendo? Você não fez isso, caiu, quebrou, né? Foi exatamente a mesma coisa que está aí, que está acontecendo. Hormuz foi fechado hoje, né? E os resultados já se pode ter sentido na abertura das bolsas em Tóquio, e principalmente, né, Tóquio, a Ásia toda que abre 12 horas antes, e as reações no preço do petróleo, né? Já é mais ou menos dado como certo que até amanhã o petróleo está em $80, está em 76, né? Então, isso é para os contratos em advance, para os contratos que já estavam estabelecidos, né? Petróleo é dia a dia. Então, quando você olhar para isso, já vários operadores, inclusive aqui no Brasil, já estão trabalhando com a hipótese de na semana que vem a $100, né? O pessoal da Petrobras está esfregando as mãos. Melhor para nós, vai vender mais caro, mas é só para o pessoal da Petrobras, né? O restante a gente vai ver, daqui a pouquinho, né? Então, as consequências, sabe, Vivian, eu ontem lembrei muito, ele já morreu, né? Do nosso velho e bom vice-presidente Marco Maciel. Vocês lembram da frase boa deles, né? Ele tinha uma frase ótima, né? Ele falava pouco, mas essa frase de vez em quando ele repetia. As consequências vêm depois. Presta atenção nisso. Professor, bom dia. Justamente sobre consequência que eu queria lhe fazer uma pergunta. Muitos analistas falam sobre o que pode acontecer, vir a acontecer no Irã, né? Ainda tudo é muito incerto, mas alguns disseram o Irã pode se transformar numa nova Líbia. E aí, na hipótese do Irã se transformar numa nova Líbia, o que aconteceria política e economicamente naquela região do Oriente Médio? Olha, primeiro de tudo, sabe, Adriana, eu tenho muita dúvida de que isso aconteça. Muita. São histórias completamente diferentes. A história da Líbia tem a ver com o colonialismo italiano. É um processo completamente diferente, é uma colcha de retalhos. A Líbia é muito mais para o Afeganistão do que para Irã, né? Não adianta a gente brincar com esse fato. O Irã é um país centralizado, é um país que tem comando. É infantil pensar isso. 2, é infantil você pensar que matar essas lideranças todas, toda essa comemoração que nós temos, 48 lideranças assassinadas, né? Ninguém prestou atenção nos avisos sucessivos que, inclusive, o Departamento de Estado americano já fez, os militares americanos já fizeram. Uma das primeiras providências, já com
Ali Khamenei, isso foi antes do ataque de 12 de junho, isso foi antes dos ataques de junho de Israel. Eles montaram esquemas de substituição de autoridades mortas. Eles têm listas próprias, até a terceira alternativa. Em outras palavras, não adianta você matar esse que eles vão por outros. Quando a gente quando a gente fala a expressão guarda revolucionária, é bom a gente entender do que a gente está falando. Nós estamos falando de 600 mil homens, de uma milícia, que é independente da Força Armada. É a guarda, é o que o nome está dizendo, é a guarda da revolução. Eu quero dizer uma coisa antes de mais nada, isso não significa que eu gosto disso. Isso significa que isso é como eu estou olhando. O que eu gosto ou o que eu não gosto não tem nenhuma importância. O que a função é a gente observar a realidade como ela é e não como a gente gostaria que fosse. Me parece que Trump vive exatamente nesse idílio, né, com esse sonho. Né? A Guarda Revolucionária, com 600 mil homens, está exposta exatamente nos locais mais sensíveis. Vou dar um exemplo concreto. 16 quartéis. Eu fui olhar porque eu vi a informação num jornal pequeno inglês e fui checar. Foi no Time que eu vi. E eu fui checar a informação. 16 quartéis da Guarda Nacional estão em Hormuz. O principal quartel da Guarda Nacional está em Hormuz. Presta atenção. Imaginar que o Irã vai decantar assim como não é real. Né? Eles têm uma enorme experiência de pressão, São 47 anos. Por favor, Heloísa. Bom dia, professor. A impressão que a gente tem é que, mais uma vez, os dos Estados Unidos desconsideram não só a realidade, mas como a história. Eles não entendem, não conhecem, não entendem, não querem conhecer o que é o Irã. Né? Não imaginaram qual ia ser a consequência, o que ia acontecer dentro do país se fizesse um ataque como esse. Me parece que não fizeram as previsões para adiante. Agora, outra coisa, todo mundo já sabia que esse ataque ia acontecer uma hora ou outra, né? Se não nesse governo, no próximo, isso estava dado como falas contadas, é projeto de Estado, não é nem projeto do Trump. Agora, a gente sabe que a China se preparou para isso, fez reserva, não sei se para 6 meses ou algo assim, para sua necessidade energética, mas essa situação pode se demorar, né? Pode ser de resolução lenta e prolongada. Então, como é que o senhor vê a situação da China? E por que eu falo disso? Né? Porque me parece que existe um objetivo muito claro dos Estados Unidos nesse ataque de também bloquear a China. Existe um ataque indireto à China também. Eu queria saber o que o senhor acha, como é que o senhor está vendo. Concordo inteiramente contigo, Heloísa, porque o que a atual direção dos Estados Unidos, olha, Luiz, o que tem de mais sensato hoje nos Estados Unidos, parece brincadeira o que eu vou dizer, por favor, parece brincadeira. O que tem de mais sensato nos Estados Unidos é o que sobrou de liderança militar no Pentágono. É o que sobrou. É o que tem de mais sensato. Eles fizeram sucessivos avisos, o New York Times deu várias matérias, o Washington Post também deu. O Axios também deu. Sucessivos avisos dos militares americanos eles não estavam preparados para essa ação, eles não tinham reunião de poder de fogo para uma ação desse tamanho no Irã, eles precisariam de mais tempo. Primeiro de tudo. Segundo, eles faziam uma pergunta óbvia, né? O que é que vocês efetivamente querem? Porque é para a gente ter no nosso planejamento. Os militares estão substituindo os políticos, pensa. Militar, a guerra é ferramenta, eterno, isso é eterno. Desde o Clausewitz, a guerra nada mais é do que a continuação da política por outra forma. Presta atenção nisso. Então, quando você olha que os militares, que são a ferramenta, cobram de quem deveria estar pensando o que vocês querem, salta aos olhos, Heloísa, que é isso que você está chamando a atenção. A ausência de qualquer plano. Não tinha plano algum. Isso acontece. O único plano que tem olha, deu tudo certo com a Venezuela. Eu insisto, Venezuela não teve nada de ação militar.
É o que disse a Economist. Se alguém acha que a Economist é uma revista de esquerda, eu recomendo um auxílio psiquiátrico logo. Porque o que a Economist avisou foi 24 horas depois da tomada do Maduro. Não houve captura alguma, foi entrega. E está aí as provas, a Delcy Rodrigues e o irmão, e eles tinham combinado com o Marco Rubio em abril. Não foi nada, nenhuma novidade. Não tem com quem conversar no Irã. É este o ponto. Não tem fratura, Adriana, dentro do Irã. Então, quando você olha para isso, você tem que fazer uma pergunta concreta. Por que foi feito, gente? Se os militares avisaram para não fazer, se como você está apontando, né, tentar segurar a China por aí seria muito difícil, porque você já avisou. A China se programa, ela tem 6 meses equipada. Por que foi feito? Aí a resposta, nós temos que olhar para isso, e esse é o ponto central para a gente entender dessa pressa, dessa situação toda. Não teve função nem política, nem militar, nem estratégica. Teve função eleitoral. E não era só do Trump. Vamos botar isso bem claro. Se a gente não puser isso bem claro, a gente não entende nada. A BBC fez uma matéria muito interessante sobre isso. O principal impulsionador dessa decisão não estava dentro dos Estados Unidos, era Netanyahu. Porque Netanyahu estava indo com muita clareza pesquisas eleitorais. Olha o Haaretz, tem Haaretz em inglês, dá para ler com calma. O que o Haaretz mostra é que pesquisas eleitorais deixavam muito claro que estava perdendo densidade eleitoral. Porque, de fato, o próprio povo israelense, Netanyahu, o próprio povo israelense estava se perguntando, chega de guerra, não adianta. É nesse contexto que Netanyahu vai, há 10 dias atrás, para Washington e pressiona o Trump. Tem 2 motivos para isso. É a eleição de outubro em Israel e a eleição de novembro nos Estados Unidos. Foram eles que impulsionaram tudo isso. O resto foi... E os arquivos do Epstein, professor? Os arquivos do Epstein também ajudam, né? Os arquivos do Epstein também ajudam, né? Com certeza, minha cara, com certeza. Quanto tempo nós vamos conseguir segurar os famosos 3.000 documentos que estão tarjados? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais alguma garganta profunda vai aparecer? Lembra da expressão de Watergate? Quanto tempo mais? Então, vai aparecer. Né? E no momento que isso aparecer, como é que fica? Porque, na verdade, quando a gente olha, você tem razão, Epstein é um subproduto disso que é um fantasma enorme. Então, nesse quadro, o Irã serviu perfeitamente. Meus amigos, é o arrepio de tudo que existe de lógica internacional. O Irã foi atacado às 4h30 da manhã do sábado. Às 9 horas da manhã do sábado, do mesmo sábado, estava marcada a 4ª rodada de negociação em que o Witkoff, o Steve Witkoff, tinha dito, vamos olhar a proposta do Irã. Santo Deus! Uhum. Nesse momento acontece o bombardeio. Veja bem, nós estamos falando de uma situação que pode colocar fogo no Oriente Médio inteiro. Eu chamo a atenção, quando as pessoas olham para isso, eu chamo a atenção para coisa pequena, que saiu pequeno nos jornais. No domingo, teve movimento de rua, com milhares de pessoas na rua, no Paquistão, no Iraque e, atenção, na Índia. Desculpe, se você achar que o Irã está sozinho, não é verdade. Então os sunitas vão ficar contra. Calma. Os sunitas vão ficar contra, e é a declaração do Larijani, que é o novo chefe de segurança do Irã. Né? Nós não estamos atacando o Kuwait, o Oman, não estamos atacando, nós estamos atacando as bases americanas que são, abre aspas, território americano.
A probabilidade de você ter acertado o gabinete de Netanyahu hoje de manhã precisa confirmar a notícia. É séria, não pelo ataque, mas pela possibilidade. Então, de alguma forma, nós estamos incendiando alguma coisa, e aí eu peço desculpe de falar mais, mas 1 minuto mais, que é o seguinte, Heloísa, Adriana, quando você lembrou da questão do preço do petróleo, nós estamos lembrando do preço da gasolina na bomba. Preço na gasolina na bomba vai querer dizer inflação. Pergunta para o Biden como é que o Biden perdeu a eleição. Não foi o Trump que ganhou, foi a inflação que ganhou. Desculpa. O americano vota com o bolso. Aliás, não é só ele, né? Não é só ele, estúpida, mas né, professor, como dizem? A economia, de certa forma, determina muitas situações. Então, é nesse quadro que talvez a gente tenha que olhar com alguma cautela, né, a ausência dos adultos na sala. Heloísa, eu faço sempre a mesma pergunta sobre o que você observou, que eles não ensinam história, que eles não aprendem história. Né? Trump tinha uma fortuna de 2,7 bilhões de dólares, tinha um acúmulo, ele tinha quase 70 anos, o Trump não conhecia Paris, nunca tinha ido. Eu estou falando do Trump. O presidente americano que mais viajou antes de ser presidente foi o Obama. É real isto. Né? Na história dos Estados Unidos, professor, não tem nenhum presidente americano que falasse um segundo idioma. Nenhum. Exato. Os mais inteligentes, os mais estudados, Rhodes Scholar e tudo. Nenhum falava um segundo idioma. Só para ter uma noção. Isso, perfeita a sua observação. É disso que nós estamos falando. Pouco importa o mundo. Olha, outro dia falando com um aluno de vez em quando faz pergunta curiosa, né? Ele me perguntou qual era o presidente americano, em cima do que você está dizendo, né? Qual era o presidente americano que tinha mais noção de mundo? Sabe qual foi a minha resposta? Porque eu fiquei pensando, analisando. Foi Franklin Delano Roosevelt. Nos anos 30, o New Deal. Era um milionário, um nova-iorquino de primeira qualidade. Quem quiser alguma coisa, lê Tempos Estranhos, você tem uma ideia de como os Estados Unidos eram outro mundo nos anos 30. Ele é Eleanor. Só para ter uma ideia do que nós estamos falando, Eleanor Roosevelt foi a mulher que protegeu o Sigmund Freud, foi quem tirou Sigmund Freud da Alemanha. Então, ou era alguém que conhecia a psicanálise, né? Foi o último. Eram nova-iorquinos, professor. Eram nova-iorquinos. Exatamente. Eram nova-iorquinos que conheciam o circuito Elizabeth Arden. Você tem toda a razão. Deixa eu te perguntar. Eu sei que daqui a pouco o senhor tem que dar aula. Calma, viu, alunos do professor Trevisan? Já ele vai para a aula. Fazer uma última pergunta para o senhor. Você não imagina o barulho que eles fazem. Você não imagina. O outro professor reclama. Eu imagino, professor. Semana passada a gente usou o oráculo ICL. Hoje eu vou usar o oráculo do professor Trevisan para pensar o seguinte: sabemos como os Estados Unidos entrou nessa história. Agora é difícil imaginar como eles vão sair, né, professor? Porque é um país de 93 milhões de habitantes, com instituições sólidas, pode-se fazer críticas ou não ao regime do Irã, à ditadura iraniana, chame como quiser, esse não é o ponto. O ponto é que é um país que está funcionando minimamente, com instituições que estão funcionando, e agora os Estados Unidos vai fazer o quê, professor? Porque não me parece que tenham derrubado o regime. Mataram o líder religioso, mataram outras lideranças políticas e religiosas do Irã, mas o regime continua lá intacto. Vai ter incursão terrestre, o Donald Trump vai ter um Afeganistão para chamar de seu e ficar 15 anos dentro do território iraniano numa guerra que talvez não vença, porque me parece que os Estados Unidos foi com muita sede ao pote, e é um pote que ele não tinha tamanho, né, professor? Será... Nós sabemos como os Estados Unidos entrou. Como é que ele vai conseguir sair dessa encalacrada? Porque se terminar agora, não ganhou nada. Mas se continuar a guerra, pode perder muito mais do que isso, né, professor? Primeiro de tudo, você falando, sabe, William? Você falando, veio na minha cabeça clarinho a figura do Tucídides,
Lá atrás, 2.500 anos atrás, ele tinha um recado que é exatamente o mesmo que o teu. Não tem diferença nenhuma. Todo mundo sabe como é que as guerras começam, qualquer guerra. Ninguém sabe como é que elas terminam. É disso que nós estamos falando. Exatamente o raciocínio. Né? Porque, de alguma forma, olha, uma pessoa, um ser mau que de vez em quando eu converso, um ser perverso que de vez em quando eu converso, me fez uma observação muito cruel e malvada. Né? Sabe, Leonardo, eu estou pensando que os Estados Unidos fizeram um grande favor para o Irã. Mataram o Khomeini, que eles não sabiam bem como resolver para fazer uma troca mais organizada. Gente má pensa assim. E a partir daí, né, você começa a entender que os Estados Unidos podem ter... Sabe aquele feiticeiro que apanha das vassouras? Pode ter mexido no que não devia. Entende? E desse jeito. Nenhuma opinião, nenhum estrategista americano, incluindo os do MAGA, aprovaram essa incursão no Irã. Vamos prestar atenção nisso. Nem na Fox News não apareceu. Eu fui cheirar lá para ver se tinha alguma coisa. Nem na Fox News. Ninguém aplaudindo, Adriana. Ninguém. Todo mundo olhando para isso aí, dizendo... Porque, de fato, se você olhar, é o que você disse. Nós estamos, de novo, colocando o jeitão de Afeganistão, com um adendo mais complicador. Para poder continuar, vai ter que colocar aquela expressão do mundo militar que a gente precisa prestar atenção nela. Botas no solo. Vai ter que ter soldado americano lá, se quiser que isso funcione para qualquer coisa. Infantaria não adianta, só bomba não adianta. Vai ter que pôr infantaria. Você lembra como é que terminou no Afeganistão? Corrido do aeroporto. Foi pior que o Vietnã. E o Talibã fez pior, né? O Talibã esperou eles estarem saindo bem apavorados para fazer um acidente e matar 13 moleques americanos. Lembra disso? Foi algo que doeu demais. Nesse caso, a gente precisa lembrar que a observação que a Heloísa fez sobre China. Quem autorizou o Talibã a pressionar ao máximo, quem forçou o Talibã a pressionar ao máximo para pôr os americanos fora do Afeganistão, foi a China. E disse, pode fazer porque nós seguramos vocês. E seguraram mesmo. A China fez uma estrada, nós já falamos várias vezes disso, uma estrada entre Cabul e Islamabad, que é a grande saída para o mundo do Afeganistão. E, aliás, os radicais atiçam o Paquistão exatamente por causa da estrada chinesa. A China está olhando, observou o silêncio? A China só avisou o óbvio, no meio de negociação sendo um massacre. A Heloísa lembrou, tem 6 meses tranquilo de petróleo. Né? Só vai aumentar a influência da China no Oriente Médio. Né? Se a gente quiser pensar um pouco maior nessa coisa, talvez essa incursão violenta dos Estados Unidos no Irã é um tchauzinho, bem tchauzinho mesmo, para os acordos de Abraão, William. Para aquela aproximação do árabe com Israel, para fazer um Oriente Médio à lá Dubai, um Oriente Médio inteiro à lá Dubai, cujo primeiro retratinho seria Gaza, o resort do Trump em Gaza. Pode ser isso que está dançando. Nem para negócio bom para imobiliárias americanas isso prestou. Eu acho que hoje o Jared Kushner, o genro, está pondo a mão na cabeça e falando, você está atrapalhando meus negócios. E aí voltamos à mesma pergunta, por que fez, né? A pergunta é antiga. Né? Talvez a gente tenha que olhar muito mais para a sobrevivência política de Netanyahu do que para qualquer outra coisa nesse ataque de... Professor, 9h32, eu preciso te liberar, sei que seus alunos estão esperando. Obrigada demais. Vai ter aluno, tanta gente hoje. Segunda-feira é bravo, segunda-feira é bravo. Hoje é aula quente, né?